Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e nós vamos para a nossa aula de número 52 de Ciências. Na nossa aula de hoje, nós veremos um pouquinho mais sobre a origem da bússola. O objetivo da nossa aula de hoje é identificar e descrever a localização, a movimentação de objetos no espaço, identificando as mudanças, as direções devido à utilização do instrumento bússola. Então, para início de conversa, quarto ano, na nossa aula de hoje, nós continuaremos a ver sobre as formas de movimentação e as influências na nossa vida cotidiana. O ser humano, ele tem a necessidade de se localizar no tempo e também no espaço. Por isso, ele foi criando tecnologias que ajudaram e também facilitaram a sua localização. Nós veremos um pouquinho mais hoje sobre a criação da bússola. E como um instrumento de localização, nessa aula nós falaremos sobre o instrumento chamado bússola. Aí pertinho de vocês, pergunto, como é que vocês fazem para saber aonde estão indo? Na sua cidade ou até mesmo no planeta. Como é que vocês sabem para onde vocês estão indo? A direção. Atualmente, nós usamos um sistema que se chama GPS. E essa sigla, ela está em inglês, mas significa Sistema de Posicionamento Global. E antes dessa tecnologia, antigamente o GPS ele não existia, em especial porque o GPS é feito de satélites, a orientação dele é por satélites, que é uma tecnologia que surgiu somente lá na década de 50, no ano de 1950. Então, como é que as pessoas sabiam aonde elas estavam indo, qual direção era certa? Como que elas sabiam onde elas estavam? E eu vou apresentar um pouquinho mais para vocês. Vamos começar mostrando uma imagem que representa o início da história da bússola, que ela foi inventada pelos chineses no século I. Então, olha quanto tempo faz. Vocês podem reparar aqui na imagem que ele é um prato quadrado e nós vamos ter também uma concha, como se fosse mesmo uma colher. Temos um prato quadrado representando a Terra e um objeto na forma de uma concha, cujo cabo ela sempre apontava para o sul e que representa a constelação da Ursa Maior. Durante muito tempo, esse sistema foi usado. Lembrando que os antigos, tanto os chineses, os babilônicos, os egípcios, foram eles que descobriram toda essa marcação do tempo e de espaço. Aqui os chineses, eles utilizavam justamente um prato quadrado e essa concha ou essa colher que ela sempre estava apontada para o sul. Lembrando também que além de eles utilizarem esse instrumento, eles viam o quê? O sol, as posições do sol. Eles também se orientavam pela posição da lua e das estrelas. Então ali eles utilizavam a constelação da Ursa Maior para eles se localizarem nesse espaço. Mas após algum tempo, os chineses eles viram que esse sistema da bússola ele era muito falho. Porque se alguém mexia na tábua feita de madeira, nesse prato ali, o que aconteceria é que a colher ela deixava de apontar para o sul e assim foi criado um novo sistema após 900 anos. Mas olha quanto tempo eles foram utilizando esse sistema. E esse sistema ele era falho, ele não era uma garantia que estava apontando para o local certo, para a direção certa. Justamente porque mexia e mexendo a gente já sabe que não vai estar exato aquela localização. E só após os 900 anos de utilização daquele material é que eles foram criar uma nova técnica de localização.
E nos anos 900, eles desenvolveram um sistema que utilizava uma folha de ferro e que tinha que também tinha um formato de peixe. Esse peixe ele era aquecido até ficar incandescente, ou seja, quase pegar fogo. E depois ele era colocado em água para resfriar. Ou seja, aquele peixinho ali feito que vocês estão vendo na imagem, ele era super aquecido em fogo, era um material de ferro. Depois que ele aquecia, que ele ficava incandescente, ou seja, quase pegando fogo, brilhando mesmo, era o momento de resfriar ele. Então eles colocavam esse peixinho numa bacia, como se fosse uma bacia também de ferro, para resfriar esse peixinho. E como mostra a figura anterior, o peixe ele era colocado em um balde de água e a tendência era resfriar esse peixe desenhado na folha de ferro e que teria a cauda apontada agora para o norte, enquanto a parte maior do peixe, a parte aqui da cabeça dele, estaria voltada para o sul. Dessa forma, esse peixe ficou conhecido como peixe que aponta para o sul. Então a gente tem aqui a primeira folha de ferro dele, ele colocado numa bacia também, geralmente de ferro, um balde de ferro, e o lado norte, né, no caso a parte maior, ela era voltada para o sul, e a parte do norte era a cauda desse peixe. Então ele ficou conhecido, né, como um instrumento antes da bússola, esse instrumento era conhecido como peixe que aponta para o sul. E esse foi o princípio de uma bússola. A parte de aquecer e resfriar, ele servia para magnetizar o ferro. Então os chineses eles já tinham essa ideia de magnetismo de materiais, de utilização do ferro, da água, eles já tinham esse conhecimento. Depois, eles substituíram esse peixe no balde de água por uma agulha com um fio de seda e que se deu um formato um pouco mais parecido do que a gente conhece hoje. Hoje a gente sabe que a gente tem a bússola, também utiliza uma agulha, certo? Ela vai apontar para as direções norte, sul, para onde a gente levar ela, ela vai apontar a direção. E assim eles fizeram também. Após a tentativa da primeira bússola feita com um prato, depois eles utilizaram o ferro em formato de peixe para resfriar e depois eles trocaram esse sistema por uma agulha e também fio de seda, né? O fio de seda que iria direcionar, apontar as direções. E só em 1302, o marinheiro chamado Flávio Gioia, ele colocou essa agulha que os chineses tinham inventado sobre uma estrutura que era um tipo de desenho chamado Rosa dos Ventos e que iria indicar os pontos cardeais, os colaterais e os subcolaterais da Terra. Então a gente tem aqui uma imagem desse inventor, do Flávio Gioia. No caso, ele foi aprimorando essa invenção. Os chineses já tinham essa ideia de localização, de bússola, porém o marinheiro, justamente por ficar em alto mar, ele foi aprimorando essa invenção. Aí que ele, no caso, pegou essa ideia da agulha deles e também colocou sobre um desenho. E esse desenho ficou conhecido e é conhecido até os dias de hoje como a Rosa dos Ventos. Pouco depois, no ano de 1417, uma escola chamada Escola de Sagres, que era conhecida por desenvolver tecnologias marinhas para os marinheiros que estavam em alto mar, eles criaram então a bússola que a gente conhece até hoje, com a tampa de vidro que vemos em desenhos, nos livros de vocês, e que foi responsável por fazer com que a agulha ela não sofresse nenhum tipo de alteração dos elementos externos, como o vento ou outras coisas. Por exemplo, se a gente tem a bússola e não tivesse aquela proteção, tivesse só a questão da agulha dela, ventou um pouquinho, a gente sabe que ela iria mudar de direção.
Então, só em 1417 é que foi aprimorado ainda mais esse instrumento de localização, pessoal. E em 1825 houve uma revolução nessa área. O William Sturdert, ele descobriu o eletromagneto, que nada mais é do que a passagem de uma corrente elétrica através de um metal e que essa passagem, no caso, ele vai gerar um campo magnético. Com isso, ele conseguiu gerar um ímã, que na verdade é um eletroímã. Então a gente sabe que para a bússola ela ter uma precisão, ela não pode sofrer esses com o vento, com elementos externos. Mas ele vendo que no centro, deixando ela paradinha, ele também ocorria a corrente elétrica através desse metal. A partir disso, surgiram diversos tipos de bússolas, mas eu falei para vocês das rosas dos ventos, que a gente sabe que existe até os dias de hoje. Então vamos falar um pouquinho sobre ela. A rosa dos ventos, inicialmente, ela começou com os pontos que a gente chama de pontos cardeais, que é o norte, o sul, o leste e também o oeste. Esses são os pontos principais. Sendo o norte sempre apontado para cima, fosse assim, e o sul sempre para baixo. E é possível encontrar também na literatura ou em alguns outros desenhos essa representação da rosa dos ventos. Esses polos, com os nomes em inglês, então, vai ter o norte, mesmo representado pela letra N, o sul, representado por S, o leste e o oeste, ele acaba sendo modificado. O leste ele vai ser substituído pela letra E, de East, e o oeste ele vai ser substituído pela letra W, de West. Então ele dá uma diferença ali, a gente pode ver até mesmo nas bússolas, que ele não vai ter essas letras ali, digamos, modificadas, né? O W e também o E apresentando nas bússolas. Após a identificação dos pontos cardeais, nós temos um problema, porque se eu tiver um pontinho a mais ou um pontinho a menos na região, como é que eu vou chamar, né, esse local? Se ele não está bem no norte ou se ele não está bem no oeste, ele vai se chamar mesmo norte ou oeste? E aonde que vai estar, né, essa localização? Por isso, por ele não ter aquela precisão de estar bem no norte, bem no sul, bem no oeste, é que foram criados outros pontos, que a gente vai ver a seguir, que são os pontos colaterais. Então, os principais são os pontos cardeais, depois os pontos cardeais, os colaterais, que vai estar entre um e outro ali, ele não está bem preciso, não tem bem uma exatidão do ponto. E esses pontos colaterais, pessoal? O ponto colateral, ele é um intermédio entre o oeste, aqui representado por W, e entre o norte. Nesse caso aqui, entre o oeste e o norte, nós vamos ter o NW, que no Brasil, né, ou tanto faz, nós vamos ter o significado de noroeste. O caso aqui também, nordeste, sudeste, sudoeste, todos esses vão ser pontos colaterais. É uma forma de você dividir e você se preparar bem, mas ainda nós vamos ter outros pontos ali que a gente vai falar, dos cardeais, colaterais e os subcolaterais também. São várias formas de marcação. E esses pontos, eles têm também o nome, que são chamados os subcolaterais. E eles ficam entre os pontos cardeais e os colaterais. A bússola, pessoal, nada mais é do que um pequeno ímã. Então, é assim que ela é composta, de uma caixinha com uma tampa transparente. E nessa caixinha há um desenho com a rosa dos ventos e uma agulha metálica, que essa agulha acaba sendo magnetizada e se movimenta livremente.
sobre ela apontando sempre as direções, principalmente a direção do Polo Norte da Terra, que é um ponto central que a gente vai ter. Mas a gente vai ver a seguir, nas próximas aulas, bem certinho os pontos cardeais e como eles influenciam, né, nesses instrumentos. E por que a agulha ela é atraída para essa região do planeta Terra, ou seja, para a região do Polo Norte da Terra? Isso ocorre em razão da grande quantidade de ferro derretido no interior do planeta Terra, que funciona como um ímã e atrai essa agulha magnetizada. Então, como a gente falou na nossa aula, a gente sabe que o núcleo da nossa Terra ele é composto pelos metais ferro e níquel. Então, justamente quando a gente tem uma bússola, ela vai apontar justamente para o norte, para o Polo Norte, justamente porque ela está sendo atraída por esse ímã gigante que tem no interior do planeta Terra. E eu espero, pessoal, que vocês tenham feito pequenas anotações sobre a nossa aula de hoje e até a próxima aula, pessoal!